Continuar nós a falar consigo de outro tipo de desportos. Pois é, esta segunda parte é marcada pelo desporto. Desta vez falamos do desporto motorizado. E vamos estar a falar da Açores TT Team. A Açores TT Team abandonou em Fronteira a competição, apesar do grande trabalho de toda a equipa. Bruno Oliveira, do Mazda Açores TT Team, participou este fim de semana, ou passado fim de semana, nas 24 horas de Fronteira, uma importante prova de todo terreno que aconteceu nesta pequena vila alentejana e que contou com mais de 100 inscritos de vários países. Vamos estar à conversa com Vânia Paim, da Açores TT Team, é navegadora de Bruno Oliveira nas restantes provas. Desta feita não foi, ainda assim está habilitada para nos falar destas 24 horas de TT Fronteira. Olá, muito boa tarde, Vânia. Seja bem-vinda ao Açores hoje. E então? Muito obrigada. Vânia, muito orgulhosa. Muito obrigada pelo convite. Orgulhosa desta participação do Bruno? Eu estou orgulhosa do trabalho que foi feito. É claro que do ponto de vista desportivo é sempre mau desistirmos, é sempre mau não chegarmos ao fim, mas sem dúvida que nós demonstramos ter competência, ter capacidade para obter bons resultados e para fazer um bom trabalho ao nível da promoção dos Açores. Esta participação resultou de uma conjugação de esforços, segundo sei. Quer-me falar sobre essa conjuntura que proporcionou que tudo acontecesse? Uma participação de sucesso numa prova como as 24 horas de Fronteira só pode ser obtida com a conjugação de esforços de equipas polivalentes e multidisciplinares. Neste caso, nós associámos-nos a uma equipa de assistência açoriana, o que faz todo sentido. Se existe uma equipa de assistência capaz, competente, profissional nos Açores, faz todo sentido que uma equipa desportiva dos Açores a contrate. Estamos a falar da ACB Racing, que fez um excelente trabalho e que demonstrou que, apesar de termos sido envolvidos num incidente, de que já falaremos certamente, e de não ter sido possível chegar ao fim, demonstramos que a equipa dos Açores, que os pilotos e os profissionais açorianos são capazes de ter excelentes prestações a todos os níveis, em provas do nacional e em provas internacionais, como é este caso, em que temos cerca de 100 equipas e mais de um terço equipas internacionais, equipas estrangeiras, que procuram esta prova precisamente pela qualidade competitiva que ela tem. Fala-nos um bocadinho destas 24 horas de TT de Fronteira para quem não conhece. Que prova é esta? Estamos a falar de uma prova que, como o próprio nome diz, decorre ao longo de 24 horas, que se inicia geralmente ao sábado, à 1 da tarde, e termina ao domingo à mesma hora. É uma prova em que os carros rodam sem parar, apenas param geralmente 4 em 4 horas para trocar de piloto, onde normalmente temos 4 a 5 pilotos, e no fundo é uma prova de resistência. Resistência em relação aos pilotos, resistência em relação ao carro e resistência em relação à equipa técnica, porque sem dúvida que a equipa técnica é tanto ou mais importante do que os pilotos. No nosso caso em concreto, por exemplo, infelizmente estas foram umas 24 horas anormais. Eu já vou às 24 horas há 13 anos, nunca tinha visto isto. A própria organização que já organiza esta prova há 2 décadas nos fala que nunca tal aconteceu, que foi logo na primeira prova, depois da partida, que no caso desta prova é simultânea, ou seja, na grelha de partida estão 100 carros que partem em simultâneo. Logo na primeira prova, um concorrente italiano despistou-se, obstruiu a pista. Curiosamente também, desta vez, a Fronteira tinha a pista muito seca, portanto, com muito pó, era muito difícil ver mais do que 20, 30 metros à frente. O que é que aconteceu? O concorrente italiano despistou-se, obstruiu a equipa. Logo de seguida, 2 concorrentes, e atenção que nós vínhamos no pelotão da frente, no pelotão dos pilotos mais rápidos, portanto vínhamos muito depressa, nós claro. E quem vinha à nossa frente. Logo de seguida ao despiste do concorrente italiano, 2 concorrentes portugueses da equipa de Paulo Marques, por falta de visibilidade, chocam contra a viatura do concorrente italiano. Outro Mazda vem também, não vê as viaturas da frente e volta a chocar. Depois vimos nós, chocamos, o Pedro Grange, enfim, uma série de 9 viaturas que ficaram destruídas neste incidente. Onde é que a equipa, onde é que a ACB Racing
ou como a equipa técnica residente do Açores TT Team se destacam. Destacam-se porque quando toda a gente achava que a viatura estava destruída e que era impossível voltar à prova, a ACB Racing e a equipa de assistência técnica residente do Açores Team conseguiram recuperar o carro num tempo recorde de 1 hora e 9 minutos. Nós estivemos 2 horas e 9 minutos fora de pista, 1 hora aproximadamente referente ao reboque da viatura e 1 hora e 9 para reconstruir. Este facto foi falado em todas as boxes na prova. Ninguém acreditava que seria possível a viatura dos Açores estar em pista 2 horas e 9 minutos depois do aparatoso acidente. Mas a verdade é que os açorianos são mesmo assim, não é, Vânia? É verdade que nós temos uma grande capacidade de desenrasque e quando nos movemos por uma causa, dedicamos-nos a ela de corpo e alma. E foi o que aconteceu e foi o que nós demonstramos nesta prova com repercussão e com visibilidade mundial. A Açores TT Team não vai parar por aqui, imagino. Já estão a pensar nas próximas provas? Já estamos a pensar e já nos estamos a preparar para as próximas provas. Estamos a tentar, temos um projeto de upgrade da própria viatura para o próximo ano e tudo indica que vamos conseguir concretizá-lo. Com muito trabalho, porque é impossível conseguir a confiança dos patrocinadores e dos parceiros, que são muitos, não se trata apenas de parceiros técnicos, neste tipo de projeto. Só o conseguimos com muito trabalho, com muito empenho e demonstrando isso, demonstrando que nos preocupamos em trazer retorno a quem nos apoia. Muito bem. Vânia, não a posso deixar ir embora sem lhe perguntar como é que uma senhora se envolve nestes desportos que são considerados de homens. O desporto automóvel é de facto um desporto mais povoado por homens, eu diria. Mas é um desporto muito acessível às mulheres. Como é que eu me envolvo? Eu nasci no meio dos automóveis. A minha família tinha negócios e tem na área dos automóveis. O meu pai e o meu irmão eram pilotos de rally. Está-lhe no oportunidade... Como? Está-lhe no sangue. Está-me no sangue, está-me no sangue. Depois tive a oportunidade, isto acontece sempre por acaso, tive a oportunidade no ano 2000 de fazer a primeira prova do Nacional como navegadora e nunca mais deixei de fazer, não é? Foi sendo possível renovar essas oportunidades. Muito bem. E eu fui agarrando por gosto. Fiquei muito orgulhosa de a conhecer e espero poder acompanhar vitórias vossas. Obrigada, Vânia, pela presença. Vamos continuar a falar sobre estas 24 horas, mas com um convidado em estúdio que já sabe quem é. Até breve. Já sei. Francisco Veloso cedeu-nos as imagens destas 24 horas de TT Fronteira e é nosso convidado hoje também para nos falar desta prova. Francisco, houve aqui um abandono da Açores TT Team, ainda assim é de ressalvar a participação dos Açores nesta prova, verdade? Sim, a vários níveis. Primeiro, a nível promocional da própria região, que teve aqui um veículo muito forte de comunicação para o exterior. Estas 24 horas de fronteira são uma prova internacional, são talvez das 2, 3 provas a nível nacional com maior visibilidade a nível nacional e internacional. São uma prova completamente diferente e também por isso marcam a diferença. Foi a primeira vez que eu me desloquei à fronteira e realmente fiquei maravilhado com aquilo que vi. O público é imenso. Quando lá chegámos, na quinta-feira de manhã, fomos fazer uma pequena vistoria do circuito, do traçado, para ver como era. Como é que é este traçado, Francisco? Muita gente em casa deve estar curiosa a perguntar, são 24 horas numa vila alentejana, mas quantos quilómetros, qual é que é o percurso? Portanto, os quilómetros são aqueles que os concorrentes, as voltas que conseguirem dar. Uma volta tem cerca de 18 quilómetros e o percurso tem partes muito rápidas. Os estradões alentejanos são conhecidos por isso, são às vezes largos, planos, não têm grandes problemas em termos da orografia do terreno e, portanto, permitem essas velocidades mais rápidas. E depois há uma ou outra zona mais técnica e mais complicada, com mais curvas, mais apertado, e foi precisamente aí que se deu aquele acidente que a Vânia Paim há pouco referia. E realmente
é um percurso muito variado dentro dos seus 18 km, que é percorrido por muitas vezes. No início o piso é fantástico, este ano estava muito duro, não choveu e penso que já não chovia também há bastante tempo. Estava bastante duro e bastante consolidado, mas claro, com cerca de 100 carros a passar durante 24 horas, já se notavam alguns regos e algumas zonas de passagem mais complicada no fim da prova, o que vinha só acrescentar dificuldade às mecânicas, que já estavam também elas cansadas, claro, ao fim de 24 são 24 horas, não é? Exatamente. Portanto, é uma prova muito engraçada. Aquilo que eu há pouco estava a referir é que já na quinta-feira de manhã, quando a prova começa no sábado, já na quinta-feira de manhã havia zonas mais propícias ao espetáculo, onde atravessam umas ribeiras e não sei o quê, com muita gente, com tendas, com relotes. Portanto, foram mesmo muitos milhares aqueles que estiveram a acompanhar esta prova. É realmente uma das provas mais emblemáticas do desporto nacional. A Vânia acabou por tecer rasgados elogios ao desempenho da ACP Racing. Como é que vocês se sentem ao ouvir este feedback, que não foi exclusivo da Vânia? Segundo ela disse, toda a gente se surpreendeu com a vossa eficácia. Sim, pois a ACB Racing esteve muito bem. Não eu propriamente, porque de mecânica não percebo grande coisa, mas... Fez o seu papel. Sim, eu estive lá, estive a acompanhar. E diga-se de passagem que há uma outra altura problemática da prova, à noite, já nem tenho bem a noção das horas, porque as horas eram tantas e era tão tarde que já não tenho bem a noção da hora, mas seriam 2 ou 3 da manhã quando houve um problema de caixa de velocidades. E também nessa altura houve um piloto de ralis, Continental, bem conhecido, que dizia que era impossível ter aquela caixa de velocidades trocada e a funcionar em menos de 3 horas, eles conseguiram em 2. Portanto, acabaram por estar muito bem, não só a ACB Racing, a parte técnica da ACB Racing, mas também que agora aqui vemos trabalhar, mas também o Walter, que vemos ali com o fato macaco da Mazda, que é, ao fim e ao cabo, um mecânico residente do Açores TT Team, e estiveram, acho que estiveram fantásticos, porque eles recuperaram todos os problemas. Sempre que a carrinha foi à assistência, ela conseguiu ser entregue aos pilotos. E muitas vezes em tempos que nem os próprios acreditavam que pudesse ser possível. E, portanto, a esse nível eu penso que correu tudo pelo melhor. A desistência acontece já numa altura em que já não haveria possibilidade de levar a carrinha novamente às boxes e, portanto, aí já não havia mesmo nada a fazer, faltava cerca de 1 hora e pouco para terminar. Há pouco vimos ali outros ingredientes que fazem desta prova uma coisa totalmente diferente. Havia desde balões de ar quente a fazer batismos de voo para quem quisesse fazer. É característico no Alentejo. Havia estes saltos de paraquedistas a desafiarem um pouco a lei da gravidade por ali abaixo, tentando vir o mais devagar possível. Portanto, há toda uma indústria montada em torno deste evento também, não é? Exatamente. O próprio fogo de artifício, por uma empresa conceituadíssima, que foi a que fez o fogo de artifício do Grande Prémio de Singapura, se não estou em erro, de Fórmula 1. Portanto, há ali um conjunto de atividades, discotecas, ao ar livre não entenda... Já agora, em relação à prova em si, e a questão que eu gostava de colocar agora, em termos de tempo de condução, quanto tempo é que um piloto fica? Porque falamos de 24 horas, não é? Sim. Mas quanto tempo é que o piloto conduz consecutivamente? Entre 3 a 4 horas. Entre 3 a 4 horas. Ao fim de 3 horas era o normal de se fazer a paragem do turno de condução. Mas poderia haver algumas situações em que fosse possível ou fosse necessário trocar, inclusivamente antes. Depois também depende um pouco das equipas. Havia equipas com 4 pilotos, equipas com 5 pilotos. Claro. A constituição das equipas quanto ao nível de pilotos é um pouco também variada e tudo isso tem alguma diferença. A condução deste tipo de provas não é exatamente igual à dos ralis, portanto, aqui os próprios pilotos têm que saber gerir o seu esforço, tal como o esforço das máquinas. E, portanto, nem sempre, aliás, se calhar não é aconselhável andar sempre a fundo, porque nestas provas ganha-se e fazem-se os bons resultados estando fora da boxe. Ora, quando se vai à boxe
ou é por troca de pilotos, e isso pode demorar entre 5 a 6, 7 minutos, ou porque se vai ao reabastecimento, que também é normal e todos vão ter que o fazer, ou então quando há problemas mecânicos ou acidentes para recuperar. E é nessa altura, é isso que é preciso evitar, e portanto às vezes compensa rodar um pouquinho mais lento, precavendo possíveis falhas mecânicas e fazendo com que elas surjam o mais tarde possível ou não surjam mesmo. Portanto, são provas um bocadinho diferentes àquilo que nós temos aqui no nosso arquipélago com os ralis. Em termos de presença dos Açores nestas provas, não deve ser nada fácil a logística de levar uma equipa dos Açores para o continente para participar nestas provas. Sim, mas como este é um campeonato nacional, ao fim e ao cabo a equipa acaba por estar sediada lá. Ou seja, o carro geralmente não anda entre os Açores e o carro fica lá. O carro fica lá, embora já cá tenha vindo, inclusivamente, para algumas ações promocionais, etc. Mas, por norma, o carro fica lá no continente e, portanto, dessa maneira faz-se alguma gestão dessa logística. Portanto, eu penso que, de qualquer maneira, há sempre os problemas inerentes à insularidade, aos transportes que pesam no orçamento das pessoas que têm que se deslocar e que os outros concorrentes, obviamente, não têm. Mas eu penso que daquilo que vi, que foi a primeira vez que estive com a Açores TT Team, foi a primeira vez que estive, daquilo que vi, a estrutura está muito bem montada, está oleada. Tivemos agora notícias que provavelmente vai haver um upgrade de viatura, o que é muito bom, porque esta viatura realmente permite bons resultados, mas já tem uns anos e, portanto, se calhar... Já causa desgaste. Sim, provavelmente ela tem sido sempre muito bem mantida, sempre muito cuidadosamente trabalhada, mas claro, quando os anos vão passando é sempre bom fazer o tal upgrade. Nas máquinas como em nós, não é, Francisco? Exatamente, mas em nós é um bocadinho mais difícil. É um bocadinho mais difícil substituir ou fazer um upgrade à máquina. Exatamente. Vai-se tentando. Francisco, muito obrigada. Gosto imenso de te receber sempre aqui no nosso programa. Obrigado. Obrigada por este apontamento e parabéns à ACB Racing. Obrigado.